Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na década de 80, como devem saber, explodiu aqui no Brasil um negócio que já vinha se desenvolvendo nos Estados Unidos desde 1940. Não propriamente como negócio, mas como cultura dos pequenos agricultores já produzirem o humus, o adubo para suas terras, de modo caseiro, através da criação de minhocas. E aqui no Brasil, sim, na década de 80, se converteu num negócio. Um negócio que se demonstrou ser bastante rentável. A produção de humus. O humus, nós sabemos bem, é o substrato da terra que a torna fértil, por ser resultante da decomposição parcial de vegetais ou de animais que se acumula sobre o solo ou aí ele se mistura. A palavra humus vem do latim, significa terra, e daí derivam diferentes palavras. A palavra, por exemplo, inumar, que significa enterrar, e umar, colocar para dentro da terra. Vem a palavra exumar, que significa desenterrar, esse processo que às vezes a gente ouve falar, que um cadáver for exumado, até para fazer a transladação dos ossos. Mas dizia que aqui na década de 80 a produção de humus se converteu num negócio, a ponto de que já na década de 90 havia diferentes empresas, pequenas empresas, com essa finalidade. A Embrapa começou a dar alguns cursos para pequenos agricultores que queriam também a produção de humus, sempre através da criação de minhoca, criando minhocários. E na própria década de 90 o Brasil começou a exportar humus, a exportar minhocas para a realização de minhocários e a exportar também a própria tecnologia. Em 1993 nasceu uma empresa chamada Minhobox, que desenvolveu uma técnica um pouco mais especializada, criando as minhocas em caixas, daí o nome Minhobox, e também de modo vertical, com caixas sobrepostas, com intervalo entre elas, depois ocupando uma ampla extensão, como se fosse um viveiro. E a verdade é que essa empresa continua se desenvolvendo até hoje, se convertendo numa multinacional. Eles têm polos, né, de concentração, de cultivo em diferentes países, não só vendendo a tecnologia, mas se implementando lá mesmo, nos Estados Unidos, no México, em Cuba, República Dominicana, Porto Rico, Guatemala, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, Argentina, cruzando o Atlântico, Inglaterra, Espanha, Líbano, Portugal, Austrália, África do Sul, acho que são 17 países em que eles têm lá o seu pé colocado, criando minhocas, produzindo humus, né, e fornecendo ali para a região. O Sebrae entrou em campo também e começou a dar assistência. Uma pessoa que queira criar minhocas e montar o seu negócio de produção de humus pode recorrer ao Sebrae para ter uma assistência, para montar o seu pequeno negócio. E eu quis começar por aí a nossa meditação, porque da palavra humus se derivam também outras duas interessantes,
para essa abertura do ano, para esse nosso recolhimento de janeiro. Que a palavra homem, em primeiro lugar, significa feito da terra, e tanto homem quanto mulher, essa distinção acaba também, talvez não favorecendo muito a consideração de que a mulher também é feita da terra, é feita do humus. Se a gente volta ao livro do Gênesis, quando vai narrando a criação, conta lá no 6º dia como Deus, deliberando, resolve criar um ser à sua imagem e semelhança, com quem pudesse interagir de modo mais próximo, mais de igual para igual, seres espirituais. E diz lá, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E essa tradução não é muito feliz. A gente vai pegar no texto original, a gente vai encontrar como fez homem macho e homem fêmea, homem do sexo masculino e homem do sexo feminino. Porque a palavra homem se aplica logicamente aos dois gêneros, em função de que, como diz lá a própria Bíblia, o ser humano, a palavra humano vem de feito da terra, foi feito do barro, foi feito do pó da terra. E daí deriva uma outra palavra, da palavra humus, além da palavra homem, ser humano, que é a palavra humildade, considerada por nós cristãos como uma verdadeira virtude, ou seja, uma verdadeira força, uma virtude básica, fundamental, que faz com que o terreno da alma de uma pessoa se torne fértil. De modo que qualquer outra semente de virtude que caia naquela alma consiga germinar. Todos nós sentimos a necessidade, o desejo de ter uma vida fértil. Há um ponto desse livro Caminho, de São José Maria Escrivá, aliás, é o primeiro ponto, ele abre o caminho assim com essa exortação que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixar rasto. E esse ponto interpela bastante as pessoas quando abrem o livro. Eu conheço várias pessoas que compraram o livro por causa desse primeiro ponto de reflexão, dessa primeira frase, que a tua vida não seja uma vida estéril, porque todos nós queremos ter uma vida que dê frutos, que gere frutos. Não só do ponto de vista de outros seres humanos, geração de outras criaturas humanas, mas também frutos intelectuais, frutos materiais, né, o trabalho das nossas mãos, frutos espirituais no relacionamento com Deus, também na promoção do crescimento das pessoas à nossa volta. Frutos de convivência, frutos de solidariedade. Todos nós queremos dar frutos, ter uma vida que não seja uma vida estéril. E para isso, o que vai nos dizer a Sagrada Escritura, de modo particular, mas também a própria experiência nossa, é que é necessário que sejamos muito humildes, ou se quisermos, muito humanos. Há essa relação, quanto mais humildes, mais humanos. Ou se também no sentido contrário, quanto mais humanos, mais humildes. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, a virtude mais própria do ser humano é a humildade. Ou seja, a força. A palavra virtude significa força, vir. Em latim significa forte. Então, a força mais nuclear do ser humano é precisamente a da humildade. A virtude da humildade tem se visto inúmeras vezes bastante humilhada. Quem de nós não ouviu uma expressão do tipo, ou até já não se expressou desse modo, ele é tão humilde, coitado, dá até dó. Se referindo a uma pessoa que tem pouca presença, que tem uma opinião que não se faz prevalecer diante dos outros, que se apresenta como um coitado, né? Ele é tão humilde, coitado, dá até dó. Ou, talvez, também associando a palavra humildade àquilo que ninguém quer ter para si. Ele é de condição muito humilde. Ou seja, ele não tem dinheiro, ele não tem com que se vestir direito, não tem como se alimentar, não tem como se comunicar, não tem como se locomover, não tem um carro. Ele é tão humilde.
é de condição muito humilde. E, em função disso, a virtude da humildade acaba se vendo humilhada, ninguém quer ter para si, como que desprezada. E, ao contrário, o orgulho também, inúmeras vezes, é tratado como virtude, é tratado como força. E também, com relativa frequência, ouvimos alguém, por assim dizer, manifestando como se fez a sua opinião prevalecer e como se posicionou e como manifestou a sua indignação e disse, e eu falei, eu fiz mesmo, e eu disse, e eu reagi, porque você acha que eu também não tenho o meu orgulho? Você acha que eu não possuo esse bem precioso, como se dissesse? E que a gente que está ouvindo e falando, não só acho, como tenho certeza, que de fato você tem orgulho, até a tampa da cabeça. Uma inversão de valores. A virtude como sendo a força. A virtude como sendo a fraqueza e o orgulho como sendo a força. Quando na realidade é exatamente o contrário. O orgulho me desumaniza, me torna menos humano. E a virtude da humildade me torna muito humano. Se nós olhamos para Deus, vamos identificar nele essa virtude. Em Jesus Cristo. Jesus Cristo quis fazer-se homem. Deus quis fazer-se homem, quis fazer-se humilde, se manifestar assim, como aquilo que Ele é. Assistindo recentemente, na época do Natal, uma trilogia criada por esse canal do YouTube, que eu tenho muito apreço, e recomendo vivamente que você também faça uma incursão por lá, se é que ainda não o conhece, é o canal Brasil Paralelo. Lá eles fizeram uma trilogia de Natal e em uma das apresentações, são 3 dias seguidos, cada dia melhor que o outro, uma dessas apresentações, um dos que estavam conduzindo o programa, que é o Álvaro Siviero, um grande pianista também nosso, nacional, ele dizia que ele tinha impactado um cartão de Natal que recebera algum tempo atrás, que dizia, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser homem. E se fez homem e encarnou. Como diz o prólogo do Evangelho de São João, que é o Evangelho do Natal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus, vai se referindo à segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? O Verbo, a Palavra, que é Deus. E vai numa evolução até que diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo se fez homem e habitou entre nós. E diz que veio para projetar uma luz, ele é a luz que vem desse mundo, ilumina todo homem, ou seja, projetar uma luz, ser uma referência mais viva, já que a gente vai perdendo muitas vezes o norte, do que é ser humano, do que é ser homem. E para isso ele se fez humilde. Santo Agostinho dirá que a história da nossa redenção é a história da humildade de Deus que contrasta com o orgulho do homem. E Deus tem feito tudo o possível para convencer-nos da importância dessa virtude. Jesus Cristo, percebemos no Evangelho, quer dizer, a verdade é que não perdeu nenhuma oportunidade de chamar a atenção dos apóstolos para a importância de cultivá-la. E foi lançando mão de todos os recursos didáticos, por assim dizer, para conseguir isso. E de repente surpreende os 2 discípulos discutindo entre si, se volta para eles e diz que vocês estavam discutindo enquanto a gente caminhava. Eles respondem, nós estamos discutindo para ver quem era o maior, que é o que está na base de qualquer discussão, quem é que tem razão, quem é que sabe mais, quem é que percebe melhor as coisas, né? Quem é o maior. E Jesus então aproveitou que estava passando por ali perto um menino, chamou-o, e já disse para eles que se alguém quiser fazer-se o maior entre vós, que se faça como esse menino. Quem quiser ser grande tem que fazer-se pequeno. E depois, e outra vez, no banquete, em que eles tinham sido convidados para participar, Jesus e os apóstolos, ele percebe como iam chegando aqueles homens, os fariseus, que também se achavam, mais do que se achavam, como dizia um rapaz que esses dias aqui conversando comigo, dizia, Padre Carlos, eu estou de tal modo, assim, vaidoso, orgulhoso, que eu não só estou me achando, estou me tendo certeza.
E chegavam aqueles camaradas que iam chegando e iam tomando os primeiros lugares no banquete, lá na festa, mais perto assim do que era o dono da festa. E eles, Jesus e os discípulos, tinham chegado já com um pouco de antecipação, percebendo aquilo. Jesus já lhes disse: olha, quando vocês forem convidados para uma festa, não tome primeiro o lugar dos mais importantes. Não aconteça que vocês tenham que passar por um vexame, que é de chegar o dono da festa e falar assim: olha, desculpa, esse lugar estava reservado para uma pessoa que é mais importante, você podia ir lá para trás. Jesus fala: pelo contrário, vocês quando forem convidados, vocês tomem o último lugar, até mais elegante, mais educado. E daí o dono da festa, quando chegar, se for o caso, vem até vocês e fala: nossa, como você está fazendo aqui? O teu lugar é aqui na frente. Amite, ascende supérios, vem mais para cima, senta aqui do meu lado. O que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado, diz Nosso Senhor. E também lhes propõe em outra ocasião uma parábola, essa humildade que deve presidir também o nosso próprio trato com Deus, a nossa oração. A parábola de dois homens que foram até o templo para orar. Um deles era fariseu, ou seja, os conhecidos zelosos da lei, que eram considerados, porque eles não se apresentavam assim como pessoas exemplares. E o outro homem que era um publicano, um cobrador de impostos, que era um judeu também, mas, por assim dizer, com a alma vendida para os dominadores, para os romanos, ficava esfolando os outros, cobrando impostos. Era tido como um pecador público. E Jesus, desenvolvendo a parábola, diz que o fariseu rezava: eu te dou graças, meu Deus, por não ser como os demais homens, nem como esse publicano que está lá atrás. E o publicano, lá de trás, né, no fundo do templo, sem nem ter coragem de levantar a cabeça, dizia: tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E Jesus pergunta: quem dos dois vocês acham que acabou sendo ouvido por Deus? E todo mundo já percebeu, foi unânime: o publicano, aquele que era humilde. E de fato diz a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, e depois vem citado por São Pedro numa das suas epístolas: Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. E retomando o tema da fertilidade, né, como a humildade torna a alma da pessoa fértil, sem humildade, nenhuma outra virtude acaba se desenvolvendo na sua alma. A virtude assim digna desse nome. O trabalho, por exemplo, a laboriosidade. Se a pessoa ao mesmo tempo não é humilde, se aquela semente cai numa terra e que não está fecundada com humus, aquele trabalho se converte em cobiça, se converte em ânsia de poder, em vício. E aquela pessoa que ela cultiva a castidade, que ela cultiva a virtude da pureza, se ela ao mesmo tempo não é humilde, então aquele cultivo se converte em uma espécie de repressão pusilânime de instintos, ou fonte de desprezo dos outros, essas pessoas que são sujas, impuras, de afastamento, de isolamento dos demais. A própria virtude da esperança, se a semente não cai num terreno adubado com humus, acaba convertendo aquela pessoa numa pessoa presunçosa, autossuficiente, temerária no modo de agir. E a virtude da caridade, já voltaremos a ela daqui a pouquinho, se uma pessoa não é humilde, por mais que ela faça esses atos, né, de doar uma coisa, dar um dinheiro, dar uma esmola, ela acaba fazendo de tal modo que a pessoa que recebe se sente oprimida, se sente humilhada. Porque como se fosse uma manifestação da supremacia do outro, como que eu te dou essa moedinha e ainda por cima perdoo que você exista aqui ao meu lado. E tudo isso me desumaniza. Se eu não fosse humilde, se eu não sou humilde, eu vou sendo desumano, cada vez mais desumano. E seria bom que nós então nos apaixonássemos por essa virtude, porque é o primeiro passo para cultivá-la. Admirar-nos, apaixonar-nos pela humildade. Como chegar a isso? Em primeiro lugar, meditando a vida de Cristo, dizíamos. Cristo, ele é a luz que vem neste mundo, fazendo-se homem, ilumina todo o ser humano, manifesta o que é ser humano. Lendo o Evangelho, vendo a sua relação com os apóstolos, a sua relação com as pessoas.
e vendo como Cristo de fato humilhou-se, tornou-se servo de todos. Ele que era Deus, ele que era o Todo-Poderoso, e continua sendo, continua humilde. Continua humilde no sacrário, humilhado lá, na hóstia, ali reduzido, circunscrito a um pedaço de pão. E fica lá na expectativa que nós venhamos visitá-lo, e depois o sacerdote pode levá-lo para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Ele se deixa servir como alimento, até para pessoas que não estão dignas de recebê-lo, super humilde. Contemplar também essa virtude na vida dos santos. Todos os santos foram humildes. Todo mundo que está no céu tem que ser humilde. Olha o que dizia um autor espiritual, já citei isso aqui alguma vez, vou voltar a citar. Lá no inferno, a gente vai encontrar pessoas que foram muito trabalhadoras, pessoas que foram muito castas. A gente pode encontrar pessoas que doaram muitos bens em vida, assim, para outras pessoas mais carentes, mais necessitadas. Ou seja, vamos encontrar pessoas de todo tipo, aparentemente, que desenvolveram, foram constantes, foram pontuais. Agora, no inferno, a gente não vai encontrar nenhuma pessoa que tenha sido humilde. E precisamente por causa disso é que aquelas pessoas que desenvolveram outras qualidades, como não tinham humildade, acabaram pregando essas qualidades para se afastarem de Deus, se afastarem dos outros. Combater o orgulho, em segundo lugar. Identificar o orgulho em nós para combatê-lo. A humildade, já disse um autor espiritual, é como essa pérola preciosa que o caçador de pérolas identifica a ostra lá no fundo do mar, né? E começa a mergulhar para tentar chegar lá, para tentar chegar. À medida que ele vai tentando chegar mais ao fundo, vai ficando mais difícil. Por quê? Arquimedes explica. O empuxo da água tende a levá-lo para a superfície. E a virtude da humildade, comparada a essa pérola, também para ser atingida, supõe que nós vençamos o empuxo do nosso orgulho, que quer nos manter continuamente lá em cima, lá na superfície, não aprofundar, não reconhecer os nossos defeitos, nossas faltas, nosso modo de ser que de fato necessita uma função de conserto para que nos tornássemos mais humanos. É preciso desmascarar o orgulho nas suas duas manifestações que aparentemente são bem antagônicas, que é o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade. Por um lado, o complexo de superioridade, que faz com que a pessoa orgulhosa, na verdade, se ache humilde. Uma outra vez pode acontecer, a gente conversando com alguém e fala, e você é muito orgulhoso? E fala, não, aliás, esse é meu defeito, eu sou muito humilde. Daí, a verdade, o orgulhoso é difícil desmascará-lo, porque ele se acha humilde. Alguém já disse que o melhor negócio do mundo seria comprar uma pessoa pelo que ela vale e vendê-la por aquilo que ela acha que ela vale. Em muitos casos. E o orgulhoso, ele sempre tem razão, ele nunca dá o braço a torcer. Ele, nos relacionamento conjugal, o relacionamento de amizade, o relacionamento profissional, a sua opinião é que tem que prevalecer. Ele fica muito irritado com as correções, quando lhe aponta alguma falta, alguma falha. E chega a se permitir, né, atos de desprezo, julgando e desprezando as pessoas pelos seus atrasos, porque não fazem as coisas como ele esperava, como ela esperava. A pessoa orgulhosa, o homem orgulhoso, a mulher orgulhosa. Então, se deixa levar pela ira com frequência. A pessoa orgulhosa também se deixa levar pelo comodismo. A preguiça é uma forma de preservação do eu e que leva a ser egoísta, o meu ego, né, porque é a minha hora de assistir a TV, é o meu programa, é o meu esporte. Ou então, é o meu descanso.
e nem atende um telefone, e se prontifica a dar uma limpada no jardim, ou a recolher o lixo, levar lá embaixo, levar na área, né? Ou a sair com o cachorro para passear, com o animalzinho, a limpar a sujeira do cachorro, ainda por cima com ares de vítima. Eu faço tudo sozinho, sou eu que me mato, sou eu que me mato. E ela também, ninguém me valoriza. E o orgulho que vai tendo as suas manifestações também em forma de inveja, ou seja, de ficar incomodado com o bem dos outros. E que vai tendo também manifestações em que é uma pessoa que não reza. A pessoa orgulhosa não reza, não precisa de Deus, não precisa para nada. Ela se basta. Ela não precisa se confessar. Ela não precisa da Eucaristia, da missa dominical. Desmascarar esse complexo de superioridade ruim. Importante que nós tenhamos uma autoestima elevada, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, sem perder de vista aqueles aspectos que em nós necessitam ser melhorados, cultivados, até por essa autoestima, que nos leva a arregaçar as mangas, agradecer às pessoas que estão à nossa volta, que nos apontam pontos que a gente poderia crescer, e pedir a sua ajuda até, pedir a ajuda de Deus. E o complexo de inferioridade também é uma forma de manifestação de orgulho da pessoa que se estranha de se ver assim tão miserável e não quer nem sair de casa. Que ela se sabe miserável, ela se sente uma coitada. E na comparação com os outros, ela sempre vai pegando aqueles pontos de comparação que ela fica mal e se deixa afundar. Menos inteligente, tem menos posses. E tem menos expansividade para comunicação com as pessoas, é muito tímida. E em função disso, ela fica com um complexo de coitada e que acaba sendo tão uma injustiça com o próprio Deus. Deus distribui muito bem os seus dons e Deus nos fez filhos seus, ou seja, nos nivelou por cima, todos. E o ideal seria que nós, de fato, sempre reconhecemos as nossas misérias, as nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo tivéssemos presente a nossa grandeza. Eu sou filho de Deus, Deus me ama com paixão, Deus entregou a sua vida por mim. A humildade, diz São José Maria Escrivá, numa homilia sua, que tem esse título, Humildade, está no livro Amigos de Deus. Eu vou deixar depois aqui fixado nos comentários o próprio link para a leitura desse texto, uma bibliografia para nós nesse mês. Ele começa dizendo assim que a virtude da humildade consiste no conhecimento da nossa própria miséria e também da nossa própria grandeza, nessa composição. Uma vez perguntaram para o seu primeiro sucessor, Dom Álvaro del Portillo, que agora também está beatificado, perguntaram, Dom Álvaro, padre, né? Ele era o prelado do Opus Dei, padre, como é que São José Maria chegou a ser assim tão humilde? E ele respondeu sem pestanejar. Na realidade, perguntaram como é que o bem-aventurado José Maria, né? Porque naquela época ele não estava canonizado ainda, Monsenhor Escrivá. Como é que tinha chegado a ser tão humilde? Ele respondeu sem pestanejar. O São José Maria, ele compôs para si, né? O nosso padre dizia, essa forma familiar de se referir ao fundador, ele compôs para si uma ladainha ao longo da vida que ele ia repetindo com frequência. Eu não sou nada, não tenho nada, não posso nada, não valho nada, eu sou o nada. Eu sou o último trapo sujo desse mundo podre. E aplicava nesses dois extremos. Quando de repente estava se sentindo, estava se achando, estava se tendo certeza, ele, para baixar a crista, dizia, mano, onde é que você vai desse modo? Se você não é nada, se você não pode nada, se você não vale nada, se você é nada, se você é o último trapo sujo desse mundo podre, abaixa essa crista. Como dirá São Paulo, que tens que não tenhas recebido? E se tudo recebesse, do que te glorias? E ao mesmo tempo, quando tomava consciência das suas misérias, que começava a ficar um pouco mais afundado, ele repetia mesmo lá da linha, mas se você não tem nada, se você não pode nada, se você não pode nada, se você é o nada, se você é o último trapo sujo desse mundo podre, por que você está se estranhando? Vamos lá, se apoia em Deus, faz uma boa confissão, reza, se apoia também nas pessoas que têm à tua volta e vamos em frente. E ainda por cima nos recomendava que nós encaixássemos as humilhações. É impossível uma pessoa chegar a ser humilde se também não encaixa bem as humilhações, se não aproveita essas humilhações
e que vem das circunstâncias, muitas vezes, que contrariam aquilo que nós tínhamos previsto, uma chuva, uma tempestade, uma pandemia, que nos vem muitas vezes dos outros, das pessoas, que nos promovem algumas humilhações, nos humilham, talvez sem querer, outras vezes querendo. E outras vezes as humilhações vêm de nós mesmos, a nossa imagem fica queimada diante de nós mesmos. Saber aproveitar essas humilhações, Senhor, então, que através disso daqui eu me converta uma pessoa mais humilde, e a partir daí a minha alma tem ainda mais substrato de fertilidade para germinar todas as virtudes, todas as sementes de virtudes que você deposita no meu coração. Mas dizíamos que íamos voltar à virtude da caridade. Vamos centrar a nossa atenção nela de modo particular. Porque a caridade, que é a virtude mais excelente de todas, também ela necessita ser humilde. Necessita que nós cultivemos a humildade para promover o bem à nossa volta, sem buscar-nos a nós mesmos, sem buscar a nossa própria exaltação. O orgulhoso sempre falta caridade, e o humilde sempre cresce na caridade e sempre promove o amor à sua volta. É impressionante quando Jesus descreve como vai ser o juízo final, lá no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, a atitude daqueles que se salvam em contraste com a atitude daqueles que se perdem. Jesus narra assim: quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Mas é impressionante, eles viviam a caridade sem nem prestar atenção. As pessoas que se salvam, as pessoas que vão para o céu, com humildade. Nem lembravam de ter feito tudo isso para as pessoas. Estavam com fome, e deram de comer, e deram de beber, deram roupa, visitaram. E não lembravam. Viveram as virtudes, as obras chamadas obras de misericórdia, tanto as corporais como as espirituais. São 7 cada uma delas, desses dois grupos. As corporais: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os enfermos e encarcerados, dar pousada aos peregrinos, redimir os cativos, enterrar os mortos. E as obras de misericórdia espirituais, roteiro de exame para nós, né? Dar bom conselho, ensinar os ignorantes, sofrer com paciência as misérias do próximo, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os aflitos, pedir a Deus pelos vivos e pelos mortos. E as pessoas humildes, então elas vivem tudo isso, vão incorporando com uma desenvoltura, com uma naturalidade. Desenvolve tal sensibilidade para a necessidade dos outros que vão suprindo essas suas necessidades, sem nem atribuir nenhuma importância para si mesmo, sem se achar mais do que ninguém. E às vezes sem que as próprias pessoas percebam que a outra está fazendo algo a mais do que deveria. E ao contrário, os que se condenam, Jesus diz que ele se voltará em seguida para os da sua esquerda, lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado aos demônios e aos seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolheste. Tudo o contrário.
E esses perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, na prisão, e não te socorremos? E ele responderá, em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que deixasseis de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixasseis de fazer. E esses irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. E os outros, ainda por cima, diante dessa acusação de Deus, mas imagina, como você me diz isso? Quando é que eu deixei de fazer tudo isso? E pela sua insensibilidade nem percebe. Uma insensibilidade de alguém que está centrado o tempo inteiro em si, que está guiado pelo orgulho. E o orgulho cega muitas vezes. Uma vez eu vi duas moças conversando, me chamou muita atenção, que uma falava só de si, o tempo inteiro de si, e a outra tentava fazer alguma colocação, mas era interrompida, até que de repente, aparentemente, aquela que estava falando pelos cotovelos disse, nossa menina, mas eu estou falando o tempo inteiro de mim, né? O tempo inteiro sou eu que falo, né? Vamos falar um pouquinho de você? O que você acha desse meu corte de cabelo? Vamos falar um pouco de você. O que você acha de mim? Não consegue e nem percebe. O orgulho vai tomando conta, vai cegando. E acaba fazendo, dizíamos, com que a pessoa não viva a caridade. Não viva a caridade naquilo que é mais excelente, naquilo para o qual a caridade nos capacita, que é a compreensão, que tem também os seus desdobramentos em forma de compaixão e de serviço. Aliás, dizia São José Maria Escrivá, a caridade, mais do que em dar, está em compreender. Ou seja, passa nas obras de misericórdia corporais, dar de comer, dar de beber, vestir os nus, passa para as obras de misericórdia espirituais. Sofre com paciência os defeitos dos outros, corrige aqueles que erram, mas ao mesmo tempo de tal forma que a pessoa não se sente afundada, ela se sente motivada a crescer, a melhorar. Percebe que aquilo é um investimento que está sendo feito para ela, nela. Como saber, então, se na alma de uma pessoa germina e se desenvolve a caridade? Quando nessa alma não reina o egoísmo, a exaltação do próprio eu, quando está adubada com humildade, ou seja, quando essa pessoa não reduz a caridade só a dar esmola, a dar roupas ou comida, e todos esses atos que costumam acompanhar a prática da caridade, mas quando ela não se contenta só com isso, quando ela vai além, quando ela quer, de fato, acolher as pessoas à sua volta como elas são, para ajudá-las a serem melhores na medida em que Deus favoreça isso. É uma pessoa que ela vive amavelmente aberta aos outros, a olhá-los com simpatia, para alcançar a profundeza do coração e encontrar a parte de bondade que há em todas as pessoas. Dessas pessoas que conseguem se colocar no lugar, na cabeça, na vida dos outros, a ser um pouco a outra pessoa. E, em função disso, a acolhem, a abraçam, a promovem. Não se recusam ao trabalho de contemplar, não do próprio ponto de vista, sempre limitado, mas de modo mais abrangente, procurando ter em conta aqueles elementos que, se não justificam, pelo menos explicam o comportamento e o modo de ser dos outros, das outras. E esse exercício dá lugar à compaixão, aquilo que nós chamamos de misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra composta, miséria, cordis, coração. A pessoa misericordiosa, aquela que coloca sobre o próprio coração as misérias do outro, da outra. E parte desse princípio, quem é feliz na terra não se torna desagradável, não provoca perturbação, não se entrega a uma vida desordenada. E se uma pessoa se apresenta assim, a ponto de me incomodar, que essa pessoa não é feliz, então eu devo fazer alguma coisa para ajudá-la. Jesus, também bem narrado no Evangelho de São João, dá um exemplo espetacular de caridade, que chega até a compreensão, que é na cena daquela mulher adúltera,
surpreendida em adultério, que foi arrastada pela cidade inteira por um grupo de fariseus, ali ostentando que eles eram zelosos da lei e dos costumes. Interrompem a Cristo numa pregação para uma pequena multidão que tinha ali diante de si, jogam a mulher lá no meio e tentam colocá-lo numa armadilha. Diz: Moisés manda apedrejar uma mulher encontrada nessa situação. E você, o que diz? E Jesus, sabemos como vai terminar aquela interpelação. Dirá para eles: aquele que estiver sem pecado, pode tirar a primeira pedra. E São João narra que foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Cristo forçou que eles realizassem 2 exercícios. Eles se detiveram só em um. O primeiro deles que é o exercício intelectual. Olha para você mesmo, olha para a tua consciência. Se você tiver sem nenhum pecado, pode tirar a primeira pedra. Pensa nas vezes que você já se viu como ela. E de fato fizeram isso, ninguém se atrevia a agachar para pegar uma pedra, porque Cristo diria: ei, você não. Você em tal dia, tal hora, tal minuto, tal segundo, tal milionésimo de segundo estava fazendo isso e aquilo. Ia ser desmascarado lá na hora. E foram embora. Só que não fizeram o segundo exercício, que é fundamental para viver a caridade, para viver a compreensão, que é abrir o coração. Cristo se volta para a mulher e diz: ninguém te condenou, mulher? Ela diz: ninguém, Senhor. E ele acrescenta: eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Ou seja, o que você estava fazendo é pecado mesmo, hein? Mas eu não te condeno. Aliás, não só não condena, Maria Madalena, né, nós conhecemos essa mulher, como a resgata e vai introduzir-a no núcleo das santas mulheres que acompanhavam a ele, os discípulos, servindo naquelas obras apostólicas, lideradas pela sua mãe, por Maria. Vai colocar aquela mulher ao lado da sua mãe, Maria, toda pura. E vamos ver depois essa mulher convertida em apóstola ao pé da cruz. E para quem Cristo vai aparecer em primeiro lugar, depois de ressuscitado, mandando-a a comunicar aos apóstolos que ele tinha ressuscitado. Ela vai ser a comunicadora. Cristo não só se coloca no lugar daquela pessoa, mas abre o coração. Aqueles fariseus não tiveram esse movimento, não eram humildes para poder chegar até isso. Até chegaram a entender. Isso quando eu era professor de física no Objetivo, muitas vezes perguntava, depois de expor uma matéria: e aí, entenderam? Sempre tinha um engraçadinho que dizia: ô professor, eu entendi, mas não compreendi. Ele não captava o jogo de palavras aplicado aqui nesse nosso contexto, mas acabamos de ver que é verdade. Eu posso entender sem compreender. Eu posso entender, mas ficar com o meu coração fechado. O problema dela, não tem nada a ver com isso, não vou ajudá-la. E, portanto, não vou prestar nenhum serviço, não vou promovê-la jamais. E é preciso, então, colocar a nossa inteligência no nosso coração a serviço das pessoas. E para isso, preciso ser muito humildes. E falar: poxa, se a pessoa está nervosa, ela está mais tensa, ela está se sentindo inferior, ela está insegura, está com uma dificuldade econômica e por isso ela está tendo essas reações. E depois de entender, rodeá-la de carinho, de bom humor, abordar sem humilhar aquela situação de tal forma que ela se veja ajudada, reconhecida. O Papa Francisco, também no exercício da caridade, coloca em evidência uma outra parábola do Senhor, a parábola do samaritano. Você vê que é uma das parábolas prediletas suas, porque o Papa Francisco a cita em diferentes lugares. Recentemente citou numa encíclica que eu considero muito boa, chamada Fratelli Tutti, em que ele vai explorando essa parábola. Nós conhecemos bem, que Jesus bola para dizer como devemos ser sensíveis à necessidade dos outros e adiantar-nos a elas. Um judeu que ia de Jerusalém a Jericó, que é surpreendido por assaltantes que não só o roubam, como o esbofeteiam, o maltratam,
o deixam semi-morto. E passa por aquele lugar depois um sacerdote, de quem se devia esperar a caridade, mas o sacerdote passa batido ao longe. Passa depois um levita, que era o ajudante do sacerdote, vamos dizer assim, também passa ao longe. Depois passa um samaritano, que era um homem considerado inimigo desde os últimos séculos do povo judeu. E aquele homem, movido pela compaixão, passa por cima de qualquer diferença que podia haver entre eles, vai, ajuda a aliviar aquelas feridas, coloca na sua cavalgadura, leva até uma estalagem, continua cuidando, depois paga do seu bolso todos os cuidados para aquele ferido. E Jesus fala, esse homem agiu melhor do que o sacerdote, melhor do que o levita, de quem não se poderia esperar nada, que era até considerado um inimigo, mas uma pessoa que de fato sabia viver a caridade. E o Papa Francisco, nessa encíclica Fratelli Tutti, ou seja, somos todos irmãos, uma expressão de São Francisco de Assis, o Papa Francisco quer chamar a atenção para esse fato. Há muitas pessoas à nossa volta que estão em situações assim necessitadas de obras de misericórdia corporais, de obras de misericórdias espirituais, e aquelas pessoas que têm condições deveriam colocar a cabeça para entender e o coração para agir. Eu sei que algumas pessoas ficaram incomodadas, assim, do ponto de vista econômico, como se o Papa estivesse entrando numa seara que não lhe pertence e manifestando algumas opiniões que devia deixar por conta dos economistas, as pessoas dos mundos de negócio, tomarem, não ficassem imiscuindo nessas coisas. E eu particularmente até pedi para vários que conversam comigo se podiam também ler essa encíclica, talvez para abrir um pouquinho a visão, porque eu francamente digo, não a ponto de ironia nem nada, li essa carta, estou lendo pela segunda vez, e não me parece que o Papa esteja querendo apresentar soluções para o desenvolvimento desse mundo, mas sim está tocando num ponto que diz, olha, muitas coisas têm sido feitas, muitas ONGs funcionando e muita sensibilidade para o voluntariado, solidariedade nas empresas, mas a gente tem que reconhecer que não está funcionando, pelo menos não no nível que poderia, que deveria. Há muita miséria aqui à nossa volta, muita comida sendo jogada fora, muitas pessoas morrendo, sem um saneamento básico. E como quem diz, vamos aceitar humildemente que essa é a realidade para buscar novas soluções? Para de fato considerarmos todos irmãos, solidários, a pessoa é parte de mim, necessita de mim. Não se trata só de estabelecer umas regras de conduta, uma ética de conduta que vai sendo cobrada e tranquilizar a própria consciência com isso. É preciso promover o bem, é preciso colocar a pessoa no foco. Há um livro de uma italiana, da Safiria Lecchesi, que se intitula La riqueza del bene, que ela é uma jornalista italiana, também economista, mas se dedica mais ao jornalismo, que ela resolveu colocar aqui no livro para apresentar como a beleza e a riqueza do bem, considerada o bem de alguém que sabe de empresários que souberam montar empresas, que colocaram a pessoa no foco. De fato, são empresários de sucesso, ficaram bastante ricos. E ao mesmo tempo, colocando a pessoa no foco, querendo dizer, essas coisas não estão brigadas entre si. O empresário pode ser um ótimo empresário, atingir uns níveis altíssimos até de lucro, tendo presente o impacto que as suas decisões vai produzir nos seus colaboradores, vai produzir nos seus clientes, vai produzir na sociedade como um todo. E reúne aqui 10 empresários de sucesso. O único que eu conhecia era o dono da Ferrero Rocher, que está aqui. Eu recomendo vivamente também essa leitura. E no mercado financeiro, no mercado corporativo, essa mentalidade da caridade, eu já citei aqui várias vezes um amigo que tem um fundo de investimentos muito bem sucedido
e que me dizia há tempos atrás que um dos seus sócios tinha vindo com uma proposta extremamente agressiva dessas de negócios, e disse para ele: Carlos, se a gente levasse aquilo à prática, a gente ia ganhar muito dinheiro, mas para isso muita gente ia ter que perder muito dinheiro. E eu expus isso, mas os outros sócios ficaram na dúvida, ele dizia que não, então pedi: olha, pergunta para o jurídico o que diz a respeito disso. E o departamento jurídico disse: olha, dá para fazer, a gente não vai ser expulso da bolsa, nem vai receber nenhuma multa, nem nada, dá para fazer, tem respaldo. E ele pensava: eu posso fazer, a gente pode fazer, mas será que a gente deve fazer? E a verdade é que aquilo se prolongou por mais alguns dias, né? Tinha um fim de semana pela frente, depois voltaram a considerar, reconsiderar, e ele dizia que tinha rezado pra caramba, e no final aquela proposta acabou indo de fato o processo dos papéis. Eu posso fazer, mas eu devo? Qual o impacto que vai ter nas pessoas? A caridade levada até a sua máxima expressão. Vamos pedir para a Virgem Maria, pedir para São José, tão humildes, apaixonados por essa virtude da humildade, a ponto de atrair a si a humildade de Deus, que se encarna, se faz homem, se faz humano, né, com uma rica quantidade, um rico volume de humus, né, na sua alma, para depois projetar uma luz sobre quem nós estamos chamados a ser também muito humanos, muito humildes. Que nós vençamos o nosso orgulho para adquirir essa pérola preciosa da humildade, né? Vençamos o empuxo que o orgulho exerce sobre nós. E que essa humildade se manifeste de modo muito particular, muito intenso, no nosso modo de viver a caridade. Vamos fazer um breve exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. Estou convencido da estreita relação que há entre ser humilde e ser perfeito ser humano. Peço a Deus que me faça ter o substrato da humildade na minha alma, para que possa cultivar verdadeiramente todas as demais virtudes cristãs. Tenho continuamente presentes as exortações de Jesus para crescer em humildade, seja no relacionamento fraterno, evitando as discussões, quem é o maior, seja no relacionamento social, escolhendo o último lugar nos banquetes, seja na minha oração a Deus, o fariseu versus publicano. Empenho-me em conquistar a pérola da humildade, por mais que o impulso exercido pelo orgulho tenda a manter-me na superfície. Sei desmascarar a soberba, para que por trás das minhas irritações, do meu comodismo, da minha inveja, sei desmascarar a soberba que está por trás das minhas irritações, do meu comodismo, da minha inveja, etc. O parâmetro de crescimento em humildade é a virtude da caridade, com o seu desdobramento em saber compreender e ser compassivo. Estou determinado a viver amavelmente aberto aos outros, a contemplá-los não do meu próprio ponto de vista, mas de modo mais abrangente, a ponto de abrir-lhes o meu coração e colocar-me inteiramente ao seu serviço. Recorro a Santa Maria e a seu esposo São José para que me façam ser solidário aos meus familiares, amigos e colegas de trabalho, mas também com toda a sociedade, encarando-os verdadeiramente como irmãos. Tenho a disposição de ler essa última encíclica do Papa, Fratelli Tutti. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.